Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, dando sequência na leitura. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulos 13, 14 e 15. O sermão profético, o princípio de dores. Saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, sem que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, serei açoitados, serei apresentados ante os governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos, ou seja, ansiosos, preocupados de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós mesmos o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais, e farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar a sua veste, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aleluia, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vedes que antemão vos tenho dito isso. O sermão profético continua: a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então virá um fim. O Filho do Homem, nas nuvens, com grande poder e glória. E ele virá com seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o ramo se torna tenro e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vir suceder todas essas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua: a vigilância. Mas, ai daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, para que não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, que mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso
não vos achei dormindo. Essas coisas vos digo e digo-as a todos. Vigiai. Concluímos o capítulo 13, iniciamos agora o capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos. Consulta dos sacerdotes. E dali 2 dias era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prender com engano e o matariam, mas diziam, não durante a festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro e com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando ela o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem entre si mesmo que se indignaram e disseram, por que fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender, e por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis-lhes fazer o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais do sacerdote para lhe entregar. E ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria uma ocasião oportuna. A última Páscoa e a instituição da primeira Santa Ceia. E no primeiro dia das festas dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde ele quer que ele entrar, diz ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Eu quero pontuar aqui no versículo 16 algo interessante. Minha Bíblia fechou aqui. Eu quero pontuar aqui isso que é muito interessante para você. No capítulo 13 e no versículo de número... capítulo 12, 13, né? Capítulo 14... 16, capítulo 14, minha Bíblia fechou. Olha que coisa interessante. Você lembra daquela mulher samaritana que ela deixou o cântaro no poço, lá em João 4, e foi ter com a multidão depois que ela teve um encontro com Jesus, que Jesus falou que ela tivesse 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela, que ela teve aquele encontro, ela foi liberta, ela foi impactada e foi pregar o evangelho. Quem carregavam os cântaros eram as mulheres. Quem tinha a missão, o compromisso, a responsabilidade de cuidar dos afazeres da casa, inclusive de suprir a água na residência, eram as mulheres. Mas olha que coisa interessante, olha que detalhe, olha o Bereano em ação. Jesus fala que eles iriam encontrar um homem levando o cântaro, versículo 13, ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Meu Deus, não era a prática dos homens. Não é que não poderia acontecer. É que é algo extremamente raro e totalmente fora do comum, fora dos padrões. Por isso que os discípulos ficaram até e falaram, não vai ser fácil. Porque um homem levando um cântaro, em contrapartida, não vai ser difícil, porque quando a gente vê, já vai destacar. E aí você vê a perfeição de Deus, a onisciência de Deus, que ele é sabedor de todas as coisas. E o texto diz que eles encontraram, e saindo os seus discípulos, versículo 16, foram para a cidade e acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. O que eu estou querendo dizer para mim, para você, para todos nós, para você que está acompanhando essa leitura? Um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe, ele conhece o teu futuro, o teu presente, o teu passado, o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, ele é atemporal. O tempo de Deus é o Kairos. O nosso é o Cronos, da cronologia, do cronômetro, do relógio, dos minutos, dos segundos, dos milésimos, dos centésimos, das horas, dos dias, dos meses, da semana e dos anos, das décadas e dos séculos e dos milênios. Mas Deus não.
Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia de ontem. Então, Ele sabe exatamente o que você precisa. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que você pensa ou pede. Amém? Eu queria pontuar isso aqui. Versículo 17. E chegando à tarde, foi os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, comigo que come, há de me trair-me. E eles começaram a entristecer e dizer um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu e disse: um dos 12, mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem que não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, todos beberam dele, e disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam os outros discípulos. Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se muito, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ele ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que fosse possível passasse daquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a 3ª vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegado a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que traíra tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo chegou, aproximou-lhe dele e disse: Rabi, Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos que estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus disse: saístes com espadas e com porretes a prender-me? Como a um salteador, todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que a Escritura se cumpra. Então, deixando todos, e fugiram. Um jovem seguia envolto num lençol sobre o corpo, nu, e lançando-lhe mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas, e Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com ele servidores aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer: eu derrubarei esse templo, construído nas mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito com a mão de homens.
E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que testificam contra ti? Ou os que testemunham contra você? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vós já ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos consideraram culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobriram o corpo, dar-lhe punhaladas, murros, esbofeteadas, e dizendo: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus. E, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que estava aquentando-se, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo outra vez, começou ao que estava ali: E esse é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam disseram outra vez: Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque também é galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem que falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou da palavra de Jesus ainda dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E retirando-se dali, chorou. Concluímos o sermão, o capítulo de número 14, e agora vamos iniciar o capítulo de número 15, que é o último desse dia chamado hoje. Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciões, os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho, e amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele lhe respondeu dizendo: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, o dia da festa costumava soltar um preso qualquer, que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte, ou seja, ele era um homicida, ele era um assassino. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fosse como sempre lhes tinha feito. Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes a Barrabás. E Pilatos respondendo disse outra vez: Quem quereis, pois, que faça daquele que chamais o rei judeus? O que vocês querem que eu faça com ele, com o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucificam, crucificam, crucificam. Mas Pilatos disse: Mas que mal ele fez? Cada vez mais clamavam: Crucificam, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás e, açoitando a Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio e a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus, ironicamente. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram, e havendo escarnecido deles, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. E levando no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sortes, para saber quem ia ficar com ela, quem levaria. E era a 3ª hora, e o crucificaram. E por cima dele estava a escritura, com a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores ele foi contado. E os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça, tipo assim, ó, fazendo assim, ó, dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias, edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz.
E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. E Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que ele chama por Elias. E o que correu embebeu a esponja com vinagre e, pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo daqui, se Elias vem socorrê-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu no templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, de José e Salomé, as quais também seguiam e serviam quando estava na Galiléia, com muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, um senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe o que já havia muito tinha morrido. E tendo-lhe certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele e depositou no sepulcro, lavrado numa rocha, e revolveu numa pedra a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde o punham. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a leitura de hoje do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulos 13, 14 e 15. Amanhã, em nome de Jesus, querendo Deus, nós iremos concluir o Evangelho de Marcos e dar início ao Evangelho de Lucas. Segue firme e forte. Não esqueça de deixar os seus comentários. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Rômulo Lima, tudo maiúsculo pelo YouTube. Continue firme e forte em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Paz do Senhor e até amanhã. Deus te abençoe.